Boa tarde, pessoal. Semana passada a gente viu na aula o sistema capitalista, lembram? Hoje a gente vai ver aqui o sistema socialista, tá, gente? Então, o socialismo o que que é? Como diz aqui no texto, né? Uma organização política, social e econômica. O objetivo é construir uma sociedade sem classes, né? O que seria a sociedade sem classe? Sem ricos e pobres, né, gente? Sem desigualdade, tá? Mais justa, né? Como é que se faria isso? O professor marcou aqui com caneta marca-texto aqui, ó, extinguindo a propriedade privada. O que é a propriedade privada? Gente, a propriedade privada nesse caso aí é dos meios de produção, tá? Não tá no texto, mas o professor faz questão de citar. Que é os meios de produção? São as fábricas, são os latifúndios. O que é o latifúndio? As grandes extensões de terra. Ah, mas professor, mas minha casa não é uma propriedade privada. É uma propriedade privada, mas não é meio de produção. Então a habitação ela não é meio de produção. Então não faz parte dessa ótica aí de planificação da sociedade, tá, gente? O meu carro também é minha propriedade, vai continuar sendo, tá, gente? O carro, não, o meio de transporte, moradia, direitos naturais inalienáveis, tá, gente? Então o que acontece? São latifúndios aí, gente. Mas eu tenho uma chacrinha que a gente produz, sei lá, tal coisa. Tá, mas isso aí não é latifúndio, tá, gente? Latifúndio são milhares de hectares, né, que tem nas mãos de muita gente. Aqui no Brasil a gente tem uma distribuição fundiária muito desigual, né? A gente tem famílias que têm propriedade que é do tamanho de alguns países da Europa, né? Então nesse sentido quando a gente chama de, tá? Então seria uma distribuição justa, tá? De bens com saúde, educação, habitação, né? Porque, então, quem não tem casa, não é que você vai tirar casa de quem tem para dar para quem não tem. Quem tem continua tendo, quem não tem o Estado vai providenciar, tá? Então como é que vai ser? Quais são as características aqui do socialismo, tá? Estatização, as terras, tá? Como eu já tinha dito, é latifúndio, né, gente? É terra que está às vezes não tem nem produtivo, né, gente? É ter família que tem terras e terras e terras e não produz nada, tá? Ou produz para exportar, não é nem para o mercado interno, né? Só para acúmulo de capital, tá? Então, estatização dos meios de produção, então é, também define o salário dos trabalhadores, né? Então, políticas de salário mínimo, essas coisas, tá? Economia planificada, tá? Ou seja, o Estado decide o que vai se produzir e como se vai se produzir, né? De acordo com a necessidade. Então não é o livre mercado que decide o que vai se produzir. Então vai se produzir de acordo com a necessidade da população, né? E não para acúmulo de capital de determinados de elites e tal, né? E por último aqui, pleno emprego, tá, gente? Opa, que saco. Tá, pleno emprego, tá, para todos, tá, gente? Então, grande parte da população, boa parte da população, né, a maioria, vai ser funcionária do Estado, funcionária pública, tá, gente? Passou para dois aqui? Tá. Tá. Então, só o professor botou aqui, o socialismo foi idealizado com o objetivo de eliminar as diferenças de classes, né, gente? Essas diferenças, né, esses abismos entre os ricos e os pobres, tá? Então vamos aqui. Experiências, tá? Socialistas no mundo, tá? Primeiro foi o país que colocou o socialismo, né? A gente foi a Rússia, pós a Revolução Russa, tá? Em 1917, tá? A Rússia até esse início do século XX aí é um país praticamente feudal, uma monarquia, tá? Absolutista, tá? Enquanto
né, modelo lá da Idade Média, tá, gente? Então, em 1922 surgiu aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então envolvia ali, depois da Segunda Guerra Mundial, né, teve a divisão ali, a bipolarização mundial, daí então entrou daí os países do leste europeu, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, né, se aliaram. E depois a gente vai ver mais adiante ali que tem outros países do mundo que também adotaram esse modelo econômico. Tá. Vamos adiante aqui. Socialismo na China, tá, gente? Aqui do lado. A da China foi pós-guerra, tá, gente? Então a China era praticamente um país explorado por potências europeias, principalmente a Inglaterra, tá? A Inglaterra promoveu uma guerra contra a China, a Guerra do Ópio, tá, gente? Porque os ingleses... O ópio é uma droga, tá, gente? Vem da papoula. Os ingleses, as companhias inglesas produziam ópio na Índia, que era uma colônia inglesa, e vendiam na China. Então a população, grande parte da população chinesa estava viciada, e quando o governo tomou, o governo imperial ainda lá da China, isso no final do século XIX, tomou medidas para acabar com esse comércio de droga no país. Os ingleses, né, tinham interesse comercial em vender a droga, né, então uma maior população do mundo, travaram uma guerra contra a China, ganharam a guerra e tomaram Hong Kong, que, né, até pouco tempo atrás ainda, agora voltou para a China, né, no século XXI, mas era um anexo dos ingleses. Então a China, em 1948, fez uma revolução, né, comunista socialista. Então, com a base do... Não tem eleições com nem os países democráticos, tá? Tá tudo na mão do Partido Comunista Chinês, tá? E se distanciou um pouco do socialismo soviético, porque não quiseram compartilhar ali tecnologia de bomba atômica, essas coisas, tá? Então, em 78, a China teve uma abertura econômica, tá, gente? Então, antes a economia chinesa era só se fazia comércio entre o bloco capitalista ou socialista ou bloco capitalista, que a gente vai ver mais adiante. E os chineses abriram alguns setores da economia para iniciativa privada, tá? E com essa medida isso tornou hoje já a segunda maior economia mundial depois dos Estados Unidos, tá? Ordem bipolar, tá? A gente tem aqui então no mapinha aqui os países socialistas, tá? Até 1989, 1990, né? Então a gente tem ali a Rússia, a China, o Vietnã, aqui na África a gente tem Angola e Moçambique, e na América, que não dá para ver, que é muito pequenininho, Cuba, tá? Os países do leste europeu. Tá, você pode ver que a maior parte é verde, a maior parte é capitalista, porque o capitalista travou várias guerras para impedir o avanço socialista no mundo, principalmente na Guerra da Coreia e do Vietnã. Foram as guerras que os norte-americanos travaram, né, para impedir o avanço desse ideal socialista. Vamos, corrida armamentista espacial. Então, os russos saíram na frente, né, mandaram primeiro satélite, primeira cadela laica, ele é o primeiro ser vivo fora a orbitar no planeta, e o primeiro humano, o cosmonauta Yuri Gagarin, foi o primeiro que saiu entrou em órbita na Terra, né, e com uma nave espacial, e o cara que falou, a Terra é azul, né, quando chegou lá e depois os americanos com a NASA, as missões Apollo acabaram passando, né, ultrapassando os russos, chegaram na Lua, tá? Ganharam a Guerra Fria no final, né? Os russos saíram ganhando, no começo saíram ganhando, depois foram ultrapassados.
Guerra Fria, gente. O que foi a Guerra Fria? Uma guerra de ameaças entre as duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos, tá, gente? Então, o socialismo está se expandindo, esse ideal de planificação da sociedade no mundo, né, de acabar com ricos e pobres. E os norte-americanos, né, a base ideológica deles é essa, né, manter uns na riqueza enquanto outros na pobreza, né. Então travaram guerras, a guerra do Vietnã, da Coreia foram uma das duas guerras que eles travaram para impedir o avanço socialista no mundo. Do Vietnã, da Coreia dividiu a Coreia em duas, né? Uma capitalista, Coreia do Sul, e uma socialista, Coreia do Norte. E no Vietnã eles levaram a pior, perderam a guerra, né? Contra pobres fazendeiros, né? Que só queriam, né, ter direitos iguais. Área de influência. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos rapidinho aqui, ó. Então, o que aconteceu? O Plano Marshall, tá? A gente foi quando depois, pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financiou, né, baixos juros, a reconstrução da Europa do lado da influência capitalista, tá, gente? Cabe lembrar que eles jogaram bomba atômica lá no Japão, né? Depois ajudaram a reconstruir o Japão, ajudaram a reconstruir, né? Ajudaram com um interesse econômico, tá, gente? Não é bem assim, não é filantropia, tá, gente? A Europa aqui ficou dividida, tá, gente? Então o lado verde aqui, a área de influência dos Estados Unidos, ao lado laranja aí, a área de influência da União Soviética, é a União Soviética, né, dentro daquele limite ali, tá? Teve a questão do Muro de Berlim, né? Berlim, a cidade foi dividida, tá? Entre lado socialista e lado capitalista, tá? O fim do socialismo, tá, gente? Vamos lá. O que aconteceu? Essa corrida espacial e corrida armamentista do lado lá da União Soviética fez com que se investisse nisso e não se investisse em bem-estar da população, tá? Isso aí causou muito descontentamento, né? E aí então o que acontece? Teve crise econômica, então desabastecimento, né, de itens da própria população, e a partir de 1985 aí começou a Glasnost e a Perestroika, que é a abertura econômica e a abertura política, tá, gente? Então, em 89 foi derrubado o Muro de Berlim e os países, aí acabou, né, tem alguns países que são socialistas ainda, Cuba conseguiu se manter socialista, alguns outros países no mundo ainda são socialistas, tá? Mas essa experiência aí russa aí durou esse período aí da segunda metade do século XX até quase o final, né, do século. E é isso aí, tá, gente? Eu vou compartilhar mais um videozinho no YouTube ali, que é uma animaçãozinha bem explicativa ali, tá? Por essa semana, então é isso aí. Um abraço, até a próxima.